Que a paz e uma bênção divina muito especial acompanhem o dia de todos os nossos ouvintes que se juntam a nós hoje. E imaginem a seguinte cena comigo. A pessoa está ali, diante de uma encruzilhada na vida, sabe? Aquela velha crise de decisão. Exato. De um lado, tem a oportunidade de agarrar a carreira dos sonhos, em outro país. Do outro lado, a estabilidade de continuar perto da família, servindo na mesma comunidade de sempre. Aí a pessoa ora pedindo um sinal bem claro. E o que acontece em seguida? Pois é, de repente o telefone toca com uma oferta irrecusável, cobrindo todos os custos da mudança. E a pergunta que fica para quem nos ouve é a seguinte: isso é Deus falando em alto e bom som ou é apenas uma gigantesca coincidência? É a angústia clássica, né? A pessoa tem um pavor absoluto de arruinar o futuro e acaba procurando incessantemente uma espécie de vontade secreta de Deus. Sim, para cada detalhe prático da vida. E é exatamente por isso que a nossa imersão de hoje é sobre o livro Tomando Decisões segundo a Vontade de Deus. O autor dessa obra incrível faz um trabalho simplesmente monumental ao desconstruir esses métodos que a gente usa. Métodos que a gente inventa para tentar forçar uma resposta dos céus, né? Isso. Certo, vamos desempacotar isso. Qual é a verdadeira missão desta nossa análise hoje, na sua visão? Olha, a nossa missão principal é mergulhar fundo no que realmente significa desenvolver sabedoria bíblica. Porque o autor nos leva a perceber que a verdadeira sabedoria que Deus fornece tem um caráter fundamentalmente moral. Mas as pessoas não parecem muito interessadas em cultivar a sabedoria, né? Elas querem atalhos. Com certeza. Existe uma obsessão, tipo uma febre mesmo, por encontrar uma planta arquitetônica detalhada que Deus supostamente escondeu em algum lugar, com instruções precisas sobre qual faculdade cursar, qual carro comprar. Ou com quem casar, que é o clássico. Exatamente. E o grande medo no fundo do coração é que se esse mapa não for lido corretamente, a pessoa está condenada a viver uma vida de segunda classe. Mas antes de desvendarmos esses métodos equivocados, a gente precisa dar um passo atrás. Para entender a raiz da coisa toda. Isso, entender por que a geração atual tem uma paralisia tão severa na hora de tomar decisões. É fundamental entender esse cenário. O livro menciona um conceito fascinante de um autor chamado Kevin DeYoung, que é a adultolescência. E, nossa, isso me chamou muita atenção. É um termo genial, não acha? Simplesmente não assumem a vida adulta. Sem dúvida. A adultolescência é o diagnóstico mais preciso da nossa era. Trata-se de um atraso quase crônico na maturidade. Se a gente pensar no passado recente, uma pessoa chegava aos 30 anos já tendo cruzado várias daquelas linhas de chegada da vida adulta, sabe? Sim, já tinha saído da casa dos pais, estabelecido uma profissão. Casado, assumido responsabilidades reais. Mas hoje a gente nota um adiamento contínuo de todas essas etapas. E o mais curioso é que, no meio cristão, essa indecisão constante acaba ganhando uma maquiagem espiritual. Ah, a famosa desculpa santa. Nem isso. A pessoa passa anos a fio morando com os pais, emendando uma pós-graduação na outra, fugindo de compromissos. E qual é o escudo que ela usa? Para se proteger das críticas. Ela diz que está apenas buscando a vontade de Deus. Exatamente. É um escudo perfeito, não é? Porque é muito mais palatável e nobre dizer que está em oração sobre os próximos passos do que admitir a dura verdade de que está apavorada. Apavorada com a ideia de assumir as rédeas e arcar com as consequências das próprias escolhas. Nossa, sim. E tem outro fator muito interessante que o livro traz, citando James Petty, que é sobre o excesso de opções. Porque antigamente, se alguém nascesse numa vila de ferreiros, seria ferreiro e ponto. As escolhas eram super limitadas pela geografia e pela família. E hoje nós vivemos o exato oposto disso, né? O volume de opções atua como um peso asfixiante sobre a mente humana. Totalmente. Quem acompanha a nossa análise agora, com certeza pode se identificar com isso. A gente está diante da possibilidade teórica de estudar em qualquer continente. Escolher entre milhares de carreiras diferentes. Ou até conhecer 1 milhão de solteiros por meio de um aplicativo no celular. É o oceano de opções. E esse excesso de liberdade cria um paradoxo terrível.
Porque ele escraviza. A pessoa fica petrificada pelo medo de fazer a escolha subótima. E isso nos arrasta para uma armadilha ainda mais profunda que o autor expõe, que ele chama de expectativa pagã. Peraí, preciso processar isso. Porque quando ouvimos aquela frase clássica de que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, a grande maioria interpreta isso como uma garantia de sucesso, certo? Quase como um contrato assinado. A ideia de que onde Deus fecha uma porta, ele abre uma janela, sugere que no fim das contas tudo vai ser muito confortável. Você está me dizendo que essa mentalidade de puro sucesso é, na verdade, uma expectativa irreal? O que é fascinante aqui é que essa ideia de uma vida blindada contra o sofrimento não é um monopólio de teologias extremas da prosperidade. Muitos cristãos superconservadores também nutrem essa expectativa de forma bem sutil, sabe? Achando que o plano de Deus sempre envolve um upgrade de vida. Isso. Acreditam que o propósito de Deus envolve sempre um emprego com salário maior ou um casamento livre de qualquer atrito. E o autor ilustra isso de uma maneira brilhante, contando a própria história dele. A história do seminário eu achei sensacional. É muito boa. Quando ele estava no seminário, ele foi tomado por um pavor enorme de acabar se tornando um pastor solteiro. Aí um dia, lendo a Bíblia, ele se deparou com aquele texto de Provérbios 19:14. Que diz que do Senhor vem a esposa prudente. Exato. Ele pegou isso e interpretou como um cheque em branco assinado por Deus, né? ele tomou o versículo como uma promessa matemática totalmente inquebrável. Olha, foi preciso que o próprio pai dele desse um banho de água fria nele, explicando a natureza literária da Bíblia. Que provérbios são observações de sabedoria sobre a vida. Não contratos de garantias absolutas. A verdade que é dura, mas também muito libertadora, é que Deus não promete casamento, não promete prosperidade financeira, nem ausência de dor para todos. O foco central de Deus é a redenção e a santidade, não o nosso conforto imediato. Perfeito. É só pensar no apóstolo Paulo. Ele tinha aquele famoso espinho na carne que o atormentava dia e noite. E ele orou ferventemente 3 vezes para que fosse removido. E a resposta de Deus foi um sonoro não. Não categórico. Por quê? Porque o poder divino precisava se aperfeiçoar justamente na fraqueza de Paulo. O propósito de Deus foca em forjar o caráter acima de tudo. Nossa, e se a bússola de Deus aponta para o caráter e não para o conforto, isso muda tudo. Porque se as pessoas estão desesperadas por garantias de sucesso e aterrorizadas com a possibilidade de errar o caminho, elas tentam terceirizar a decisão. Terceirizam para as circunstâncias. E isso nos leva diretamente ao primeiro método analisado pelo autor, que é o famoso mito das portas abertas e fechadas. Se eu entendi bem o perigo disso, é quase como se eu entrar na cozinha de madrugada... Sei bem como é isso. E a porta da geladeira estiver entreaberta. Isso não significa que Deus está me dando sinal verde para devorar aquele bolo de chocolate inteiro que está lá dentro, só porque o acesso estava fácil, né? Essa é uma analogia excelente, porque ela capta muito bem o absurdo da situação. A visão predominante, que é disseminada até por autores citados no livro como o Dennis Downing e o Peter Masters, é de que as facilidades representam um carimbo de aprovação divina. Enquanto as barreiras e as dificuldades representam um indeferimento, um não de Deus. Mas o autor do livro desconstrói isso com uma precisão cirúrgica. A providência de Deus, que é aquilo que acontece nas circunstâncias do dia a dia, altera os nossos planos, claro que sim. Mas as circunstâncias nunca ditam o que é moralmente certo ou errado. Elas não substituem a Bíblia. De forma alguma. Elas não substituem a revelação de Deus nas Escrituras. E os exemplos bíblicos sobre isso que ele traz no livro são de cair o queixo. O profeta Jonas, por exemplo, é o caso perfeito de uma porta escancarada para o desastre. Totalmente. Deus manda Jonas para Nínive e ele decide fugir na direção oposta para Tarsis. Aí ele chega no porto e olha só que maravilha, tem um navio com a rota exata prestes a zarpar e ele tem o dinheiro da passagem no bolso. Se Jonas fosse um seguidor fervoroso dessa teologia moderna das portas abertas, ele faria um relato emocionado no culto dizendo tipo, Deus confirmou a minha decisão. Ele preparou um navio no momento exato. Mas era uma porta escancarada para o pecado, né? Para pura desobediência. Exato. E do outro lado da moeda, a gente tem o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos,
Ele estava numa missão para pregar o evangelho na região da Ásia. E pregar o evangelho é uma atitude inquestionavelmente moral e boa. Sem dúvida alguma. No entanto, o texto bíblico afirma com todas as letras que o Espírito Santo o impediu de continuar. Ou seja, uma gigantesca porta fechada para algo que era maravilhoso. Uau! Isso muda completamente a perspectiva de quem nos ouve agora. Quer dizer que uma promoção no trabalho que paga o dobro, mas que vai afastar a pessoa da família por meses a fio, não é obrigatoriamente um presente de Deus embalado em forma de porta aberta. Pode muito bem ser um teste das suas prioridades morais. Da mesma forma, enfrentar um obstáculo burocrático imenso para abrir um projeto não é um sinal automático de que Deus está proibindo a ação. Ele pode estar usando aquela frustração para gerar perseverança, resiliência na pessoa. É exatamente isso. Enquanto as escolhas estiverem dentro das fronteiras morais da Bíblia, não existe essa ideia de arruinar a vida só por ter aberto a porta supostamente errada. As circunstâncias fechadas mudam a nossa rota de viagem, mas não alteram de forma alguma o nosso mapa moral. Faz todo sentido. O problema real surge mesmo quando as circunstâncias ficam confusas. Quando as portas estão ali meio abertas e meio fechadas, sabe? Aí o desespero aumenta e as pessoas recorrem aos métodos seguintes do livro. E quando o cenário lá fora não dá uma resposta mastigadinha, o que o ser humano faz? Ele tenta encurralar Deus para que ele responda no ato. O livro traz uma história sobre isso que, confesso, me fez ir de nervoso. O caso daquele rapaz e das pedras no rio. Ah, essa história tragicômica. Um jovem queria descobrir a todo custo se a vontade de Deus era que ele casasse com a namorada dele. Aí, estando à beira de um rio, ele viu um pedaço de madeira boiando na água e decidiu criar um teste divino na hora. O famoso "se eu acertar a pedra". Isso. Ele pensou, se eu jogar uma pedra e acertar a madeira, significa que Deus aprova o casamento. Ele pegou 3 pedras. Atirou a primeira e, errou. Atirou a segunda e errou de novo. O desespero batendo. Percebendo que o tal sinal dele estava indo literalmente por água abaixo, antes de jogar a última pedra, ele desce a ribanceira, entra no rio e atira a pedra de uma distância onde seria humanamente impossível errar o alvo. Eu fiquei chocada com a cara de pau. E quando os amigos confrontaram ele, perguntando se ele não estava manipulando a vontade de Deus, a defesa dele foi hilária. Ele disse que, se Deus não quisesse, teria feito ele escorregar e cair na ribanceira. É um nível de autoilusão que impressiona qualquer um. Mas, olha, para ser justo, quem conhece um pouco da Bíblia vai imediatamente levantar uma objeção aqui. Sobre Gideão. Exatamente. Vão perguntar, e quanto à história de Gideão e o velo de lã? Porque ele pegou um pedaço de lã, colocou no chão e disse a Deus que, se o orvalho molhasse só a lã e a terra ficasse seca, ele saberia que o Senhor estava com ele. E Deus respondeu. Não é um modelo super válido de pedir sinais. O autor é genial ao desmontar esse mito da lã de Gideão. Ele enfatiza fortemente o contexto histórico daquela passagem. Gideão não pediu aquele sinal por excesso de sabedoria ou por ter uma intimidade profunda com Deus. Ele pediu por pura incredulidade e covardia. Deus já tinha dito claramente o que ele deveria fazer, né? Sim, já estava muito claro. Além disso, a gente precisa sempre lembrar em qual livro da Bíblia essa história está registrada. É o livro de Juízes. O livro de Juízes é um registro histórico dos piores momentos da nação de Israel. Onde cada um fazia o que parecia certo aos próprios olhos. Esse é o refrão constante lá. Então não é um manual de boas maneiras cristãs de forma alguma. É um grande alerta sonoro. Sinais milagrosos frequentes na narrativa bíblica geralmente acompanham épocas de extrema teimosia e dureza de coração do povo. E o autor contrapõe essa imaturidade do Gideão com a atitude do servo de Abraão, quando ele foi encarregado de buscar uma esposa para o Isaque. Exato. O servo chega perto de um poço e ora pedindo que a moça destinada a Isaque ofereça água não só para ele, mas também para os camelos dele. Parece um teste mágico à primeira vista, não acha? Lembra muito o negócio da lã, olhando de relance. Mas logo em seguida o texto diz que, enquanto ela dava água aos camelos, o servo ficava observando ela em absoluto silêncio. E por que ele observava com tanta atenção?
porque dar água para 10 camelos sedentes no deserto exige horas de esforço físico intenso. Ele não estava buscando um truque de mágica. Não mesmo. Ele estava buscando um traço de caráter. A prestatividade, a hospitalidade extrema. Ele procurava virtudes morais que fossem visíveis, além do parentesco correto da família. Foi pura sabedoria e muito discernimento, e não um joguinho de adivinhação. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se as pedras falham, se a lã é um mau exemplo bíblico, as pessoas tentam transformar algo sagrado num objeto de adivinhação. Eu me refiro ao terceiro método que ele aponta. A famosa Bíblia-loteria. Isso, ou bibliomancia, o nome técnico. Aquele ato clássico de fechar os olhos, abrir a Bíblia em uma página aleatória e colocar o dedo em cima de um versículo esperando que ele responda. Tipo, se eu devo ou não pedir demissão do meu emprego amanhã. É um clássico. E hoje em dia nem precisamos abrir o livro físico, né? Os aplicativos de celular mandam um versículo do dia como notificação e a gente toma aquilo como um oráculo pessoal exclusivo para aquela manhã. O que é muito complicado porque essa prática revela uma relação extremamente distorcida com as escrituras. O problema fundamental aí, além do perigo óbvio de arrancar os textos do seu contexto original, é que a bibliomancia treina a mente das pessoas para buscar textos-prova literalistas. Como assim? Dá um exemplo pra gente. Imagina que alguém tem dúvida se um cristão pode ou não fazer uma tatuagem. Em vez de estudar com calma os grandes temas bíblicos sobre o corpo, a santidade, a modéstia cristã, a pessoa vai lá e procura uma palavra isolada no livro de Levítico que encerre o debate rapidamente. É uma preguiça teológica, no fundo. É um atalho. E esse atalho impede que a palavra de Deus cumpra o seu papel principal nas nossas vidas, que é forjar a estrutura moral da nossa mente através do estudo diligente e constante. Agora, e se a loteria bíblica não entregar um versículo que faça sentido e as portas estiverem trancadas? Só resta uma última fronteira onde o ser humano tenta ancorar sua certeza, o seu próprio interior. É o momento em que entram as emoções e o quarto método abordado no livro. A ditadura das impressões. Nossa, sim. É a ditadura das impressões. Frases como eu senti um frio na barriga, eu ouvi a voz do meu coração, ou então aquela cartada suprema que não permite nenhum debate. Deus falou ao meu coração e me deu paz. Olha, esse é provavelmente o método mais perigoso de todos, por ser o mais sutil. O livro alerta de uma forma muito veemente contra o uso dessa paz interior como termômetro inquestionável da vontade de Deus. E por que isso é tão enganoso na prática? Porque a ausência de paz pode ser motivada simplesmente por medo puro e simples, e não pelo Espírito de Deus. Pense, por exemplo, num membro de uma igreja que testemunha uma injustiça clara ou um pecado de um amigo próximo. A Bíblia ensina que ele deve confrontar essa pessoa em amor, certo? Exatamente. Mas aí a pessoa foge da responsabilidade do confronto e diz o quê? Ah, eu não senti paz para falar com ele hoje. Nesse caso, a falta de paz é apenas a covardia pessoal disfarçada de espiritualidade profunda. Mas espera, isso levanta um contraponto muito sério para quem nos ouve. Se a gente não pode confiar de forma alguma nos nossos sentimentos de inquietação ou de paz, a gente não corre o risco de anular completamente a nossa consciência moral? A consciência não faz parte de quem nós somos? Isso levanta uma questão importante, com certeza. Mas o autor não está dizendo para a gente amputar as nossas emoções ou ignorar a nossa consciência. O erro fatal está em coroar a sensação de paz como selo definitivo e infalível de aprovação divina. Entendi. A paz pode ser falsa. Ter paz pode ser o sintoma não de santidade, mas de uma consciência cauterizada, endurecida pelo pecado. O teólogo A. Palmer Robertson contribui com exemplos formidáveis no livro sobre isso. Voltando ao caso do profeta Jonas. Aquele da porta aberta do navio? Esse mesmo. Ele foge de Deus, entra no navio errado, a caminho da própria destruição. E o que ele está fazendo lá no porão do navio durante uma tempestade mortal que ameaçava todo mundo? Ele estava dormindo. Dormindo profundamente.
Ele estava em absoluta paz enquanto desobedecia ativamente uma ordem direta de Deus. E a gente pode citar reis terríveis também, como Acabe, Saul e o próprio Herodes. Eles sentiam-se extremamente confortáveis e justificados nas suas atrocidades até o exato momento em que foram confrontados duramente pelos profetas. Uau, a imagem de Jonas dormindo no navio em plena rebelião é um golpe direto no estômago dessa teologia do siga o seu coração. O que estou entendendo aqui é que os nossos sentimentos funcionam como se fossem as luzes de alerta no painel de um carro. Uma ótima analogia. Eles podem nos fazer encostar o veículo, refletir, verificar o motor e reavaliar toda a situação. Mas essas luzes não são o motorista. Entregar o volante da nossa vida aos sentimentos subjetivos é garantia de acidente na certa. E essa é a conclusão mais precisa possível. Os nossos sentimentos flutuam muito. Eles mudam de acordo com a qualidade do nosso sono na noite anterior, com a nossa alimentação, com os nossos medos irracionais. Basear a certeza de estar no centro da vontade de Deus em impressões puramente internas é construir uma casa sobre a areia da autoilusão. Nossa, agora a gente começa a entender o peso real da situação. O autor não chama necessariamente esses 4 métodos, seguir portas abertas, testes físicos aleatórios, Bíblia loteria e voz interior. Ele não os chama de pecados mortais, mas os rotula como atitudes extremamente perigosas. Perigosas e danosas. E por serem perigosos, eles trazem danos e custos reais para quem nos ouve. Como é que essa mentalidade corrói a saúde espiritual na prática do dia a dia? O livro mapeia 4 consequências que são simplesmente desastrosas para quem adota esses atalhos. E a mecânica por trás de cada uma delas é muito reveladora. A primeira consequência, que foi identificada pelo teólogo Bruce Waltke, é a preguiça espiritual. Preguiça espiritual. Como assim? O mecanismo aqui é bem simples de entender. Se você acha que Deus vai te mandar um sinal luminoso gigante para cada pequena bifurcação do seu caminho, você não precisa se dar ao trabalho de estudar, de refletir e de amadurecer. É a recusa intencional em crescer. É querer continuar sendo bebê para sempre? É como uma criança que precisa que a mãe diga o tempo todo não risque a parede da sala, ou não coma a terra do quintal, em vez de se tornar um adulto que compreende intrinsecamente a lógica por trás da ordem e da higiene. O segundo custo seria a ansiedade, certo? E isso se conecta com a ideia daquele autor, o Kevin DeYoung. Como exatamente o desejo de descobrir a vontade de Deus gera ansiedade nas pessoas? Gera uma ansiedade paralisante porque, no fundo, revela uma desconfiança muito severa na providência e no cuidado de Deus. Quando a pessoa tenta desesperadamente descobrir o que Deus planejou para o dia de amanhã, ela está basicamente tentando espiar o final do livro antes da hora. Nossa, verdade. É uma incapacidade crônica de viver o presente pela fé. Quem tenta prever o futuro exato, em vez de confiar no caráter moral de Deus, entra num ciclo de estresse infinito, sempre com aquele medo de dar o passo errado e estragar todo o roteiro divino. A terceira consequência é, infelizmente, a mais fácil de encontrar nos nossos dias. A fuga covarde da responsabilidade. É usar Deus como o bode expiatório perfeito para as nossas falhas. É muito comum, infelizmente. O autor narra a situação de um pastor que quebra um contrato e um compromisso assumido com uma congregação local, abandonando as pessoas do nada, só porque recebeu uma proposta de uma igreja maior e com mais status. E a justificativa dele é a clássica, né? Gente, eu adoraria ficar, mas o Senhor me direcionou para lá. Quem sou eu para dizer não a Deus? E eu uso do nome de Deus em vão, na prática. Ou, num contexto até mais amplo, cidadãos que lavam as mãos, elegem líderes que são comprovadamente corruptos e depois dizem, bem, foi Deus quem colocou ele lá em cima. Esquecem que a soberania de Deus não apaga de forma alguma a nossa responsabilidade moral de agir e votar com ética e sabedoria. Exatamente. O nome técnico disso é quietismo. E ele destrói completamente a agência humana. Por fim, a quarta consequência que ele aponta é a escravidão ao subjetivismo. Esse vício crônico em esperar arrepios, visões e intuições místicas nos cega para a forma como a igreja primitiva realmente operava na Bíblia. Que era muito diferente disso, né? Muito.
Se olharmos para o livro de Atos, que muitos consideram o ápice das manifestações espirituais e milagrosas, a vasta maioria das decisões complexas tomadas pelos apóstolos não foi fruto de uma voz sussurrando misteriosamente nos ouvidos deles na calada da noite. Foram decisões baseadas em longos debates, reflexão muito cuidadosa, avaliação do caráter das pessoas envolvidas e um consenso da comunidade cristã. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Se a gente varrer para longe as expectativas pagãs de um roteiro perfeito, livre de dor, se a gente jogar fora os testes com as pedras, os versículos tirados da cartola e a ditadura da tal paz interior, o que nos resta? Qual é a ferramenta que sobrou na nossa mão? Olha, o que nos sobra é maravilhoso. É o autêntico caminho da sabedoria bíblica. A conclusão central da obra é que a sabedoria que é descrita lá no livro de Provérbios não é um código secreto a ser decifrado sozinho no topo de uma montanha. É algo profundamente prático e moral, que se vive no chão da fábrica. E que se constrói junto com outras pessoas. Isso, ela é construída em comunidade, ouvindo conselheiros maduros, aprendendo com os próprios erros ao longo do tempo e avaliando as opções sempre através da lente dos grandes mandamentos. Deus raramente nos entrega a planta arquitetônica completa da nossa vida. Em vez disso, Ele nos fornece uma bússola moral perfeitamente calibrada, que são as Escrituras, e nos dá uma ordem bem clara: caminhe e haja com justiça. Nossa, isso destrói o medo e devolve a dignidade para as nossas escolhas do dia a dia. Sim, tira um peso imenso das costas. E eu gostaria de deixar um pensamento final bem provocativo, para nossa audiência mastigar e refletir após a análise de hoje. Se Deus realmente desejasse que fôssemos como robôs ou drones controlados à distância, programados para receber um comando de GPS para cada minúsculo passo diário, tipo vire à esquerda na carreira ou vire à direita no relacionamento, Ele jamais teria nos dado a sua palavra com tanta profundidade literária, nem teria nos dotado da capacidade de cultivar a sabedoria com o tempo. Faz muito sentido. O maior sinal de maturidade espiritual não é receber revelações místicas exclusivas a todo momento. Talvez o maior sinal de maturidade seja Deus nos dar a incrível liberdade de escolher as nossas preferências que são lícitas, confiando que, seja qual for a porta que decidirmos abrir, o nosso caráter já estará moldado o suficiente para refletir o caráter dele. Uma reflexão simplesmente formidável e libertadora para a vida de quem acompanha a nossa jornada de hoje. Muito bom mesmo. Mas atenção a quem nos ouve, nós não terminamos por aqui. Teremos uma nova imersão maravilhosa sobre esse mesmo livro em nosso próximo encontro, onde continuaremos desbravando essa obra incrível. Que Deus abençoe todos os ouvintes.